Desconfiado. E aí, Andrei? Boa noite a todos. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho, não? Eu vou sentar aqui. Hoje eu vou fazer um trabalho diferente com vocês. Vocês vão me perguntar e eu vou responder para vocês algumas dúvidas. Eu faço sempre isto com os companheiros de trabalho. E como eu já disse que muitos de vocês, os animais é que trazem vocês até aqui, porque para muitos uma casa espírita não seria um ambiente propício para adentrar, não é isso? Em razão dos conceitos religiosos em que se cria. Então, eu tenho o costume eu gosto muito de tirar dúvidas. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho diferente aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas. Se eu souber responder, eu responderei. Se eu não souber, ou ele que responde para você. Está bem assim? Então, fiquem à vontade. Um de cada vez. Não junta todo mundo de uma vez só, não. Pode perguntar. A Nina, ela está comigo há uns 9 meses, mais ou menos. Sim. E é uma doçura comigo. Mas o que me preocupa é essa ansiedade que ela fica quando alguém se aproxima de mim, quando eu vou passear com ela. Quando ela entra no carro, ela fica muito, muito, muito ansiosa. Late o tempo todo. Teria alguma coisa que eu poderia fazer com ela? Sempre tem. E eu vou te fazer uma pergunta para você me responder e depois eu te respondo a sua. Tá bom. Você é casado? Não. Não. Mas você tem um companheiro, uma companheira? Não. Não, está sozinho? Então vou ter que arrumar um companheiro para você. Eu não gosto de ver ninguém sozinho. Ainda não achei. Fiquei 30 anos com o meu companheiro, mas ele desencarnou. Sim, então ótimo. Mas você já teve uma experiência, tá certo? E durante esta convivência, por quantas vezes você sentiu dona do seu companheiro e ele também sentiu dono de você? Sim, algumas vezes eu achei que era o meu marido. Ótimo. E quando você estava nessas condições e que você sentia medo por qualquer razão dele desviar, de ser seu, você agia, não agia? Sim. O cachorro e o gato estão numa condição animalizada, porém, eles necessitam viver experiências que são mais grosseiras, em especial, paixões. Quando você se sente dono de qualquer coisa, menos de suas ações ou atitudes, então você está agindo com paixão. O animal, como ele ainda não é dotado de 100% de razão, ele, na experiência evolutiva, ele ainda precisa destas paixões. Então, pela paixão, ele sente medo, insegurança de te perder. Além disto, os animais também gravam em sua mente todas as vidas experimentadas,
com uma diferença, que na reencarnação não acontece como os homens. Eles lembram de suas experiências anteriores. E isto faz parte do progresso. Porque, caso contrário, eles esqueceriam o amor que recebeu, como também esqueceriam as provas pela qual se submeteu. Pode parecer uma loucura o que digo, mas é a realidade. Eu estou falando, vamos deixar aqui bem claro, eu estou falando aqui para vocês de cachorro e gato. Eu deixei claro. Por quê? Porque são os animais... Aliás, vou até aumentar isso aí. Os cachorros, os gatos e os ratos. Vou parar só por aí, que está muito bom. E são animais que estão muito próximos dos homens. E vivem ainda, alimentam com as energias geradas por vocês. E são essas energias, inclusive, que gera para eles uma série de enfermidades. Eles não se importam porque estão recebendo amor. E isto é positivo. Mas o dia que cada um começar a entender perfeitamente que cada atitude minha, cada ação minha vai refletir no animal que eu amo, eu me dou o direito de mudar. Entendeu? Ótimo. Segunda pergunta. Tem, então, uma pergunta para fazer. Faça. Diante do que o senhor acabou de expor, né, que é uma... Deixa o senhor de lado. Para mim, uma revelação, né, de que eles têm a consciência e trazem, né, essa experiência do que eles passaram até os momentos atuais. Eu já ouvi mais de uma vez, a respeito especificamente do Zeca, que ele é muito humanizado, né? Assim como a gente, cada um tem seu comportamento e até em função da própria evolução, eles também a gente consegue perceber que cada um tem seu comportamento. Então, no caso, eu ouvi dizer que o Zeca era muito humanizado e que na próxima vinda ele já viria como um ser humano. Não. E na hora que eu ouvi isso, eu me espantei muito, né? Eu falei, mas como assim, né? Sem chance. Eles conseguem saber em que momento, ou quer dizer, que eles virão, ou o próprio comportamento deles direciona alguma coisa em relação a Quantas isso? raças de cachorro tem na Terra? Raça canina. Canina. São muitas. Olha que interessante. Quantas raças humanas tem na Terra? Uma só. Mas olha que mais belo. Nós temos aqui os corpos dos brasileiros, dos europeus, dos americanos. Esses corpos, eles geram alguma diferença? Geram. Eles geram alguma diferença? Sim, sim. Eles geram diferenças. Tem diferença, sim. Então, o cachorro, ele vai passar por todas as experiências. Eu não quero nem falar para vocês, antes de ser cachorro, antes de entrar na vida canina, o que eles eram. Eu não quero entrar neste assunto, não, para não gerar polêmica, porque vai gerar, tá certo? Mas tem a ver. Então, por que eles acabam atraindo para si as enfermidades que são humanas? Eu acho até, de uma certa forma, liberar, né? Mas aí seria injustiça. Eu tiro de você e jogo nele? Então seria injustiça. Então Deus estaria admitindo que pode haver uma injustiça. Olha bem, eu poderia te responder, porque eu poderia matar uma vaca, um boi, comer ela, em nome da evolução. Não.
eu estou cometendo um crime. Matar um animal e comer este animal é crime. Não tenho dúvida, é um crime. Aí Ezequiel, mas eu não como. Mas você come o produto do crime, não deixa de ser um crime. A carne jamais vai ser alimento. Carne não alimenta carne. Você não mata, na verdade. Quer dizer, né? Você não mata, mas come. Mas come. Não é crime no Brasil comprar produtos roubados? Sim. Então, se a partir do momento que há um crime, mas não vou adentrar nisto também, não que é polêmico, mas é a realidade. Então, o que acontece? Existe na lei divina uma compensação. Ao mesmo tempo que o animal está te ajudando, por quê? A partir do instante em que os cachorros e os gatos passaram a conviver mais de perto com o homem, a vida do homem aumentou. O tempo de vida na Terra aumentou. É só observar, não é por causa dos remédios, não. Então, muitas das enfermidades que eles podem conviver com elas estão sendo atraídas. Ele atrai isto para ele. Com isto, ele te dá mais tempo de vida. Mas qual que é o objetivo divino? Não é que fique esse ciclo vicioso de transferir as enfermidades, ou seja, o que é uma enfermidade? Primeiro, nós precisamos de partir do princípio, o que é uma enfermidade. A enfermidade é um distúrbio surgido nos nossos corpos em razão da forma que nós administramos a nossa vida. Então, se eu administro mal, eu gero desequilíbrios. Eu gerando desequilíbrios, vão surgir aquilo que vocês chamam de doenças. Por que nós costumamos dizer que não existe doença, mas existe doentes? Porque se a doença fosse uma realidade, quem teria criado ela seria Deus. Ele teria errado. E Deus não erra. Então, se as enfermidades estão aí, os animais estão atraindo para si, e isto está trazendo um positivismo para o homem, Deus gera uma compensação para os caninos. Então, eles vão chegar mais rápido à condição humana? Vão. Por quê? Porque eles estão recebendo, mesmo sendo negativo, mas é negativo para você, mas eles estão recebendo vibrações astrais humanas, o que faz com que a humanidade deles fica mais próxima. Eu estou falando da humanidade fica mais próxima, mas não é o ano que vem, não. Vamos deixar claro. Isso é para quê? Para centenas e centenas de anos para frente. Por quê? Quando eles ativam um determinado patamar, eles saem da Terra, eles são conduzidos a outro universo de vida material. Ali eles passam por todo um processo e depois retornam novamente à Terra para trabalhar, só que aí já não vão mais em corpo canino. E aí eles iniciam um processo em corpos de elementar ou elementares, que eles continuam tendo contato com os homens, de uma maneira ou de outra, mas com aivos de pensamento. Eles já têm alguns pensamentos neste sentido. Entendeu? É isto. E é por isto que, por questão de lei, é muito comum, às vezes, o animal desencarna e você o atrai de volta para si. Então, quem já teve 30 pode ter mais 30 de novo. É assim. E isto tem uma razão de ser que eu também não vou entrar nela. Tá bem? Dentro dessa explicação, essa explanação maravilhosa, que você falou aí em relação à absorção das doenças. Sim. Também já ouvi que nós precisamos praticar o exercício de dizer para eles que aquilo que está sendo ali como um distúrbio, né, das nossas emoções, que se transformam nas enfermidades, que a gente deve direcionar para eles dizendo que isso nos pertence, não pertence a eles. Isso modifica realmente alguma coisa?
Ou seja, olha, Bom, eu estou aqui com uma tristeza emocional que me gerou uma enfermidade X, sim. né? Zeca, isso não te pertence, isso pertence a mim, eu sou a adulta, eu sou a humana, isso pertence a mim. É Mas por possível questão de lei, diminuir isso? não tem como alterar isto. A única maneira de nós alterarmos e não permitirmos que os nossos animais se tornem enfermos é modificar o nosso padrão vibracional. A partir do momento em que você muda a sua forma de viver, eu acabei de dizer ainda lá embaixo com os companheiros que os corpos não envelhecem, porque senão Deus envelheceria também. As criações de Deus não envelhecem. Um grão de areia, que é um princípio espiritual, não envelhece. A terra não envelhece. As células de vocês não envelhecem. Desgastam. E desgastam por causa da forma de vida que cada um escolheu. Olha que interessante. Mas não são sinônimos essa palavra, desgaste e envelhecimento? Envelhecimento é outra coisa. Envelhecimento é uma criação humana. Deus não criou. Senão, nós, espírito, também ia envelhecer no plano espiritual. E eu estou usando um perispírito, que é matéria. E como que eu não envelheço? Pelo contrário, eu estou cada vez mais menino. Mesmo estando aqui há mais de 15 mil anos. Entendeu? Então, olha bem, as questões é que nós precisamos de entender o seguinte: qual que é o princípio do amor? É me respeitar. Se eu aprender a me respeitar, eu estou respeitando alguns trilhões de vidas que trabalham ao meu favor neste corpo. Então, a partir do momento em que você se respeita, você não vai mais ter enfermidade. A enfermidade é nada mais, nada menos do que a morte das células que tem função de te proteger. A sabedoria divina é tamanha que ela criou um conjunto de células que vivem no determinismo divino, que inclusive essas células sequer são conhecidas pela ciência. Já existem 4 laboratórios, que eu sei, inclusive com 4 mulheres cientistas, e que conseguiram selecionar uma dessas células. Elas não estão sob o comando de vocês, comando mental. Elas estão sob o determinismo divino. E a função delas é proteger cada órgão. Só que chega uma hora que elas não dão conta. Elas recebem tanto lixo, tanto bombardeio, tanta bomba atômica em cima delas, que elas se destroem e morrem. E aí vem o quê? As enfermidades. Outra pergunta. Como que é a visão da questão da eutanásia, tanto na relação do tutor tomar essa decisão e do profissional que realiza? Primeiro, eu estou falando de Ezequiel, tá vendo? Eu respeito tudo que os homens fazem, tudo, até os crimes que se cometem eu respeito, tá bem? Mas eu tenho que ter um ponto de partida. Eu sou contrário à eutanásia, em qualquer hipótese, porque nenhuma mãe mata um filho, por quê? Porque ela é portadora da esperança. E mesmo o filho estando nos últimos segundos de respirar, ela ainda tem a esperança daquele filho sobreviver. Então, se eu determino que tire a vida daquele filho porque ele foi acidentado, eu estou tirando de mim a esperança. Então, mas o animal está sofrendo. E o filho sofrendo, você não manda matar ele. E quem disse que um animal não passa a ser um filho de vocês? Se compete ao superior auxiliar o inferior,
nós estamos falando de quê? De educação, de direcionamento. Então, um animal, vocês estão direcionando um animal para a vida superior, para o crescimento. Eu falei aqui agora, cada grãozinho de areia que existe no deserto é um princípio espiritual. Eu nem estou falando da questão animal, olha para vocês verem. Estou falando lá do grãozinho de areia. Tem muito mais coisas por aí que vocês, que ainda nem se deve falar, não. Entendeu? Então, a eutanásia, ela gera para por exemplo, um cachorro que é eutanasiado. Quando nós buscamos e resgatamos ele, nós não conseguimos fazer o contato dele com os tutores. Ele pode demorar 30, 60, 90, às vezes 6 meses, porque nós temos que colocar ele numa posição para retirar do corpo perispirítico toda a anestesia, toda a gama de medicação química que lhe tirou a vida. Porque o animal tem uma diferença em relação aos homens. Lembra que eu falei lá no início? Ele guarda consigo as informações. E o fato dele ser, com todo o respeito que eu tenho a todos, viu? Vamos deixar isto claro aqui. Mas ele guarda consigo isto. Então, se um animal desencarna num processo natural, eu tenho muito mais facilidade de estar levando e trazendo ele para o contato com os seus. Eu não posso simplesmente tirar ele da sua casa, levar ele para uma colônia e deixar ele lá e separar vocês. Não, nós não fazemos isso. Pelo contrário, o contato continua, mesmo que você às vezes nem lembre, mas continua, porque é uma necessidade dele e às vezes do próprio tutor. Então, e a eutanásia não me dá condição para fazer isto, porque aí eu tenho que isolar ele, colocar ele numa área hospitalar, ele vai ter que passar por um processo de tratamento através de laser para retirar toda essa soma de drogas que foram colocadas ali. Por quê? Assim como o espírito, ao desencarnar, ele precisa levar parte do corpo físico, em especial os neurônios, tá certo? Porque os neurônios são o HD do corpo somático e o perispírito precisa desse HD. Então, o animal também precisa. Então, e normalmente, quando o processo de anestesia atinge diretamente os neurônios. Está explicado? Então, não mate mais. O que mais? Estou indo embora. Então, faça. Boa noite. Pode sentar. O Joseph, ele veio aqui e falou a respeito do apego. Né? E isso me fez refletir muito nas palavras. Só que aí eu fiquei assim, tá, mas como que a gente traduz esse apego como animal? Eu só consegui identificar a questão do apego deles ficarem aqui. Do medo, eu entendi assim, o medo que eu tenho delas partirem e de ficar sem elas, né, na verdade. Eu consegui identificar esse apego. Quais são os outros tipos de apego que a gente pode desenvolver ou que a gente tem com os animais? Nenhum apego... Arruma um pouquinho de água para mim, por favor. Nenhum tipo de apego é positivo. Sabe por quê? Porque o amor é libertador. A paixão aprisiona, a paixão cria propriedade, cria donos. O amor não. O amor liberta. O amor não escraviza. Então, a partir do momento em que você começa a criar este apego de propriedade, então você acaba também gerando uma dificuldade para o animal em sua nova realidade.
Então, eu diria que qualquer tipo de apego deve ser abolido. Se você diz assim, eu tenho um animal, ele está sob minha tutela, viveu comigo 20 anos e desencarnou. Ele precisa passar pelo processo de desencarne. Por quê? Porque esse processo de desencarne é que vai levar ele à evolução. Mas ele retorna em família. Por quê? Porque ele criou vínculos com você. Então vamos lá? Eu não falei, não dei a resposta para ela? A partir do momento em que você, pelas suas atitudes impensadas, pelos crimes cometidos contra você mesmo, você o atingiu com uma enfermidade, você acabou de lesar quem? E a lei. Então, se você lesa a lei divina, em qualquer hipótese, você tem que reparar. Concorda? E qual que é a maneira de você reparar? Voltando e recebendo ele de volta. Às vezes eu costumo ouvir assim. Eu costumo, às vezes, ouvir algum tutor dizer assim. Inocente. Que está gelado, não é? Está gostoso. É mais. Então, a partir do instante em que criou esses vínculos, você tem que reparar. Por quê? A lei divina, ela não é punitiva. A lei divina, ela não é de julgamentos, ela é de oportunidade. Então, olha que interessante. Se o animal auxiliou para que você não convivesse com uma certa enfermidade, porque as enfermidades são questões energéticas, e ele acabou desencarnando, então você criou, você lesou a lei. E só existe uma maneira de reparar, convivendo novamente com ele. Não é assim que acontece com os homens? Com os animais não é diferente. O que mais? Mas aí, de acordo com o padrão vibratório, é possível fazer esse reparo, como se diz, nesse momento, sem que haja o desencarne dele ou não? Você já se perguntou por que tem um monte de homens e mulheres que saem o dia inteiro onde os cachorros estão na rua, eles são atraídos, eles veem cachorro onde ninguém consegue ver? Você já observou isso? Sim, tem uma razão de ser. Isso está dentro da lei de atração. Não é só questão de olhos, é uma questão energética. Os afins se atraem. Enquanto os homens não entenderem as leis divinas, teremos ainda muita dificuldade para o processo. Diz. Os meus cachorrinhos têm amor dia 29 de março. Até perto de educação espiritual, eu estou mega ansiosa para ele voltar para mim. Se Deus me permitir, né? Mas, se eu puder, né, novamente ter um. Obrigado. Só que o que acontece? Eu converso com ele. Eu conversava muito com ele. Eu continuo conversando. Eu falo e respondo. Eu todos os animais merecem o certo, eu já saí uma orientação para ele. Então, assim, volto do serviço, batendo papo com ele no carro. Tipo assim, né? Só que eu não sei. Você não está louca, não. Não é nem a questão de estar louca, não. Não existe. Isso poderia prejudicá-lo. Não, de maneira alguma. Né? Você não está prejudicado. Meus amigos, palavras de Jesus. Eu estarei onde o meu pensamento me leva. Então, eu posso ir onde eu quiser. É claro que, mesmo para o pensamento, existe a limitação de dimensão. Tá certo?
quando você diz que dialoga, você está dialogando e ele está recebendo suas vibrações. Não a voz, mas as suas vibrações vão chegar até ele. Então, e isto acontece com os entes queridos também, com os homens. Alguém que desencarnou, que você ama, quando você dialoga, onde ele estiver, ele recebe suas vibrações. Sem dúvida nenhuma. A única coisa que nós fazemos é quando, às vezes, o encarnado começa a gerar certos desesperos que pode trazer algum prejuízo, tanto para um espírito como para um animal. Aí nós somos obrigados a gerar um bloqueio energético para que aquilo não chegue até o animal, para não trazer prejuízo. Entendeu? Eu até falo, ó, se você tivesse, conversa com ele também, ó, se você quiser voltar, não estou esperando, né? Eu só fico com medo realmente de estar causando algum prejuízo para ele, que eu quero que ele Não, tenha não vai estar, não. Tratar, né? Não vai estar, porque eu conheço sua intimidade e sei que você continue amando. E é só assim que vai poder voltar para ti. Não com o mesmo corpo, a roupa muda. Não é assim? Eu vou reconhecer ele? Ah, Ele passa do meu lado. eu já disse aqui mais de uma vez, a identidade de todos, tanto os animais com os homens, está no olhar. Os olhos são espelhos da alma. Não tenham dúvida disso. Pergunta. Então, fazer só uma confusão bem rapidinho. Eu achei o pretinho um mês antes do diagnóstico do meu irmão. Ele teve um diagnóstico de um tumor cerebral e ele morreu por 90 dias. Ele foi o mais velho. E eu achei ele, e ele sempre foi muito doce, muito resiliente, muito agradável, um cachorro assim, diferenciado nesse aspecto. Quem chega na minha casa sempre fala, nossa, eu quero um cachorro assim, sempre muito agradável, doce, querido, teimoso, não é agressivo, igual ela falou que é a minha ansiosa, ele não tem zero ansiedade, ele não tem nenhum comportamento agressivo. Só que tem de 5 anos para cá, ele já teve assim 2 vezes para eutanasiar. Teve vários problemas, eu nunca deixei. No ano passado ele com tumor, no ano retrasado ele com doença, que a médica falou que não tinha remédio no Brasil, eu arrumei, assim, fiz até um tráfico, consegui um remédio e ele melhorou e ele está aí vivo. E eu vejo ele sofrendo e ele não é merecedor, sabe? Quando você olha para um ser e fala, esse ser não merece sofrer, eu fico assim tão sentida dele ser tão bonzinho, tão agradável, e ele sofrer do jeito que ele está sofrendo, assim, agora ele está para tirar o olho, teve um problema no olho, e eu queria entender se às vezes tem alguma conexão com esse momento que eu achei ele, que ele foi muito importante, quando eu encontrei, logo depois veio a doença do meu irmão, e ele foi muito importante para minha mãe, porque minha mãe, tipo, ela desligou da terra e por conta dele, ela queria viver, para dar banho nele, para... Então, assim, eu queria entender se tem a ver com todo esse contexto do momento que eu achei ele, que eu resgatei ele da rua. Como o senhor disse, ele veio a mim, assim, não tinha nem como eu enxergar ele de tão preto naquela madrugada. Ele veio a mim, assim, e eu peguei e está sempre, vai ficar comigo para todo sempre. Mas eu queria entender se tem a ver alguma conexão com a minha realidade familiar, com o que a gente passou. Tem sim. Razão porque ele... E outra coisa, além disto, ele também não quer desencarnar. Eu tenho dito que mesmo as programações, tirando aí alguns elementos da natureza, mas todos os cachorros e os gatos, eles têm programação espiritual na Terra, ou programação reencarnatória. Então, eles têm até uma programação de vida, de tempo. E isto não quer dizer que eles não podem viver mais ou menos, podem. Então, quando o animal encontra amor, ele próprio começa a querer viver mais.
E não existe razão nenhuma, mesmo ele estando enfermo, não existe razão nenhuma de nossa parte, porque tem uma programação de vida, de querer trazer ele para o plano espiritual. Se ele está, mesmo enfermo, está desenvolvendo bem a sua capacidade de amplitude, de conquistas, de angariar informações. Entendeu? Então, esta questão de ser justo ou ser injusto, ela não deve ser utilizada por vocês. Por quê? Como que qualquer um de vocês pode julgar qualquer situação? Você conhece o passado dele? Não. Como não conhece o passado de nenhum dos companheiros ou dos animais que aqui estão. Então, vocês não têm capacidade para julgar. Nós não julgamos, nós temos acesso às informações. Então, existe uma equipe espiritual que está ligada aos animais da Terra? Sim. Existe uma equipe especializada que está ligada aos cachorros e aos gatos? Sim. Da qual nosso querido Francisco é o nosso líder. Eu disse tudo. Então, nada de eutanásia. Pelo contrário, o amor, ele é realmente o grande medicamento de que o animal precisa. Mas meu tempo venceu. Só uma questãozinha. Porque ele chora demais no vídeo. Ele me acorda praticamente toda madrugada. Mas ele sonha também. Ele tem desdobramentos. E vou te contar, sabe o que acontece? Inclusive para o animal que recebe tanto carinho, por que ele às vezes tem esses desdobramentos? Ele acha que morreu. E ele não quer morrer, porque ele está fora do convívio familiar. Mas há uma necessidade também de, às vezes, o animal também sair do convívio familiar, porque ele precisa de ter o contato no âmbito espiritual também. Entendeu? Por isso é que ele age desta maneira. Vocês dois estão tão energeticamente apegados que... Eu converso muito com ele nesse sentido, do apego. Ele é apegado demais. Eu considero 2 passos, que ele está, às vezes, até piso nele. Ele desse tamanho, eu consigo pisar. Ele não estuda de nenhum segundo. E eu falo para ele o tempo todo, não fica nesse apego, isso não é bom. Isso não vai adiantar, não. Mas ele me acorda todos os dias, ele é meu despertador. Não vai adiantar. Meu tempo venceu, eu tenho mais outros atendimentos. Obrigada. Mas de outra vez nós falamos mais, tá bem? Obrigado, boa noite para vocês. Obrigada. Deus abençoe.